Bom, boa noite, sou o Mauro, estou gravando aqui o quarto exercício de mecânica do contínuo. Bom, vamos lá. Pelo meu CC1 eu obtive uma barra quadrada de lado L, que mede 11, e o comprimento dessa minha barra mede 22. E com os dados da tabela eu obtive aqui a minha densidade, o meu módulo de Young e a minha razão de Poisson. Ok, isso eu obtive através dos dados passados no exercício. Então vamos lá. De acordo com a lei de Hooke, a gente tem que esse meu módulo de Young é o que? É a tensão dividida pela deformação longitudinal. E eu também tenho, que eu vou usar mais na frente, que a minha deformação longitudinal é o que? A minha variação do comprimento pelo comprimento. Ok. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu peguei um pedaço dy e a gente vai ter que integrar para a gente conseguir fazer esse exercício. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu gama, que vai ser o meu peso específico, e o peso específico ele é o que? Ele é a densidade vezes a gravidade. E sabendo que a minha densidade é massa dividido pelo volume, eu tenho que o meu peso, a minha força peso é o que? A densidade vezes a gravidade vezes o volume. Por quê? Porque o volume dessa densidade aqui vai cortar com esse volume aqui. Então, nessa relação, eu consigo encontrar que o peso é o quê? O peso específico vezes o volume. Beleza, então vamos lá. Vamos obter agora a área da minha base. A área da base é o quê? É o meu L ao quadrado, que é o 11, vezes quem? Vezes o meu volume. Vezes a minha... Não, essa aqui é a minha área da base, que é o quê? L ao quadrado. Beleza. E com isso eu obtive quem? O meu volume vai ser a área da base vezes o meu comprimento, que é quem? 22 metros. Então, ok. Vamos lá, continuando o exercício. Então, beleza. A força normal que vai atuar numa seção de distância y da extremidade vai ser igual a peso. Foi o que a gente fez aqui. A força normal e a distância y da extremidade. Onde o P é o peso próprio do comprimento y. Ou seja, o P é em relação a y. Sendo que o peso específico da barra é justamente a densidade vezes a gravidade. Ou seja, a gente consegue criar essa relação aqui, que é normal é quem? O peso específico vezes o volume, e ambos dividido pela área. Então, a gente consegue encontrar aqui que a densidade se dá pelo peso específico vezes o comprimento y, que a gente definiu como uma parte de um comprimento qualquer dessa barra. Então, a gente tem que a tensão é o peso específico vezes o y. A tensão normal possui valor máximo na extremidade da barra superior. Como é fácil notar, quanto mais alto, maior vai ser o peso que vai estar puxando ela para baixo, né? E o alongamento total vai ser o somatório de todos os alongamentos que dy, que é uma parte qualquer aqui dessa barra. Ok, então a gente tem aqui a nossa constante de elasticidade, né, o módulo de Young, que é dado pela tensão dividido pela nossa deformação longitudinal. Ok, e a deformação longitudinal, que a gente vai usar de novo aquela fórmula, que é o que? A variação do comprimento sobre o comprimento total.
Então a gente consegue, através dessa relação, obter que o nosso módulo de Young é a nossa tensão vezes o comprimento dividido pela variação do comprimento. Ok. Então aqui a gente continua resolvendo os nossos cálculos, encontrando essas relações, e a gente chega aqui no ΔL, vai ser a integral aqui da nossa deformação longitudinal de 0 até L. L que é o comprimento da nossa barra em dy, ok. E voltando para a lei de Hooke, pegando aqui a nossa deformação longitudinal e pegando aqui a nossa tensão, a gente relacionando as duas fórmulas, conseguimos encontrar que a nossa deformação longitudinal vai ser o peso específico vezes esse comprimento y que a gente tirou da barra, dividido pelo módulo de Young, ok. E resolvendo essa integral aqui de ΔL, obviamente substituindo esse cara aqui no lugar da nossa deformação longitudinal, a gente consegue encontrar que essa integral é o peso específico vezes o quadrado do comprimento dividido por 2 vezes o módulo de Young. Ok. E fazendo uma breve relação aqui, a gente consegue encontrar que o nosso ΔL ele pode ser descrito por o peso específico vezes o volume vezes o comprimento dividido por 2 vezes a área vezes o módulo de Young. Ok. Continuando. A nossa densidade aqui dada no exercício, o nosso comprimento, convertendo para centímetros, e o nosso lado aqui. Beleza. Encontrando aqui o peso específico, a gente encontra 19,3 vezes 10 elevado a menos 2. O nosso peso, então, vai ser o nosso peso específico vezes o volume. Por que o volume? Porque vai ser o L ao quadrado vezes o comprimento, ou seja, a nossa área da base vezes o comprimento da nossa barra. Fazendo esses cálculos, a gente encontra que o peso vai ser 51.000 newtons, 376,6 aproximadamente. Então, beleza. Seguindo aqui, a gente pode substituir naquela relação que a gente encontrou, sendo que o peso específico vezes volume é o próprio peso. Então, fazendo essas contas aqui, a gente vai encontrar que o nosso ΔL vai ser 1,16 vezes 10 a menos 4 centímetros, que vai ser a deformação. Ok. Agora, para a gente encontrar a nossa deformação transversal, a gente pode considerar aqui uma direção vertical Z. Então, a gente consegue observar que a nossa deformação transversal, deformação em Y e em X, todas elas vão ser iguais. E fazendo o cálculo aqui da deformação transversal, a gente tem aqui ó, a nossa variação de comprimento vezes Poisson, que a gente foi dado na tabela, dividido pelo comprimento da barra. Então, a gente consegue encontrar aqui 3 vezes 10 a menos 8, que vale também para deformação em X e deformação em Y. Ok. E agora? Agora, a nossa variação de L se dá o quê? Pelo L' menos o L inicial, que vai ser a mesma coisa que quem? Que a nossa deformação transversal vezes o L. Então, para calcular esse L' que foi pedido, o que a gente faz? A gente simplesmente passa para cá, vou colocar em evidência esse L aqui, que é o 11, ou seja, fica 1 menos a deformação que a gente já tinha encontrado aqui em cima. Isso dá 10,999997 centímetros, ok? Na casa ali do 10 a menos 8. Beleza. E respondendo a última pergunta, é simples. Na extremidade livre, o peso que gera tração é quase zero. Logo, a deformação vai ser zero. Portanto, a área que é transversal, ela não se altera. Então, os valores de L ou de Poisson
continuam o mesmo. Então, para o caso particular, na última pergunta, o nosso L continua sendo 11 centímetros.